Faces, arestas e vértices. É mais um tópico do nosso estudo dos sólidos geométricos. O livro traz algumas explicações, mas eu achei melhor expor aqui para vocês, para que vocês possam compreender melhor o que são faces, o que são arestas, o que são vértices. Face, você tem que lembrar o seguinte, face é o que significa o quê? Cara, né? Face é rosto, cara. Então, quando você pensar em faces dos sólidos, são aquelas partes que quando você olha para ele, você enxerga ali o quê? O formato, né, da figura plana. Então, por exemplo, aqui no cubo, a figura plana que forma o cubo é o quadrado, né? Todas as faces dele são quadradas. Então, a face, cada um desses quadrados aqui é uma face, tá? As arestas, o que são as arestas? São as partezinhas que vai juntar esses quadrados para fazer o sólido geométrico, né? Para que ele tenha aquela forma sólida. Então, quando você pega a aresta, são os encontros aqui, ó. Quando você está fazendo de papelão, por exemplo, a caixinha, é a dobra, tá? Cada dobra aqui é uma aresta, tá? Então, o encontro aqui, ó, é a aresta. Então, marquei essa aqui, mas todos esses encontros aqui são arestas. Então, quando eu vou contar, eu conto todos os encontros. E vértices são o quê? São as pontinhas desses encontros. Então, cada pontinha dessa daqui é um vértice, tá? Todas elas são vértices. Então, face é a forma plana, né, das figuras que vão formar lá o sólido geométrico. A aresta, né, é cada encontro dessas faces aqui. E o vértice são as pontinhas dos encontros, né? Cada ponta que você contar aqui vai ser um vértice. Então, vamos em frente. Aqui, ó, né, explicando de novo para vocês, aqui, ó, vértice, né, as pontas, aresta, as linhas que vão se juntar, e face. Então, aqui, como eu tenho pirâmide, a face aqui é triangular, né? Na pirâmide eu tenho face triangular e também tenho a face de baixo, que é quadrada. Agora, no cubo, eu vou ter só faces quadradas. Então, vamos aqui, cubo, né? O cubo é a figura tridimensional mais fácil de eu reconhecer, né? Um sólido geométrico. Por quê? Porque faz parte do dado, né? Então, o dado a gente reconhece fácil. Então, o cubo, qual que é a característica dele? Ele tem todas as faces quadradas, né? Ele tem 6 faces, ele é formado, né? As faces são 6 quadrados. Então, quando eu for contar esses vértices, arestas e tudo, então, o que eu vou fazer para poder fazer essa contagem? Então, se eu vou contar aqui, ó, as faces, eu vou contar uma face, né? Tem uma aqui, então tem uma atrás, 2, 3 aqui, 4, 5, 6. Então, eu posso afirmar, né? O cubo tem 6 faces. Aí agora, se eu vou contar as arestas. Então, se eu vou contar as arestas, eu vou contar essas linhas. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, eu vou contar as arestas 12. E os vértices, que vão ser as pontinhas, 1, 2, 3, 4 aqui em cima, mais 1, 2, 3, 4 embaixo, eu tenho 8 vértices. E uma coisa que vocês observarem é o seguinte, se eu somar o número de faces, tá, mais o número de vértices, aqui, ó, e tirar as arestas, sempre sobra 2. Vocês vão ter até uma atividade dessa no livro para analisar. Então, aqui, ó, 8 mais 6 são 14. 14 menos 12, sobra 2. Então, se eu fizer esse cálculo e não der certo, é porque eu contei alguma coisa errada. O paralelepípedo, né? Ou, porque o paralelepípedo ele também é um prisma, tá? Ele é um prisma da base quadrada ou da base retangular, né? De acordo com o formato do paralelepípedo. Então, esse paralelepípedo, o que acontece aqui com o paralelepípedo? Ele é muito fácil, porque se você conseguir contor do cubo, do paralelepípedo eu vou ter a mesma condição. Só que com o formato das faces diferentes, mas ele vai ter a mesma coisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6 embaixo. Então, 6 faces, a mesma coisa. Vou contar os vértices aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Aí lá embaixo, 5, 6, 7, 8. Então, a mesma coisa, eu tenho 8 vértices.
E se eu não quiser nem contar para saber as arestas, o que eu vou fazer aqui, ó? 6 mais 8 são 14, né? Se tem que sobrar 2 na subtração, então eu tenho 12 arestas. Mas se eu contar, eu vou ter as 12 arestas, que são essas linhas aqui que juntam, né, as faces. A pirâmide. A pirâmide, eu tenho pirâmide de várias bases, tá? Então, eu tenho pirâmide de base quadrada, de base retangular, pirâmide de base triangular. Eu escolhi aqui para colocar uma pirâmide que tem a base quadrada, tá? Tem um quadrado no fundo, base é aquilo que sustenta. E aí, se eu tenho um quadrado aqui, eu vou ter as faces que sobem aqui, eu vou ter 4, né? Porque mais o quadrado embaixo, 5. Então, eu já sei que tem 5 faces. Aí agora, eu vou contar o quê? Vértices. Então, vamos lá para os vértices. 1, 2, 3, 4. Eu tenho 5 vértices também. Não é isso? E se eu vou contar as arestas, quantas arestas que eu vou ter? Eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, eu tenho 8 arestas. Se eu fizer aquela continha básica, ó, 5 mais 5, 10. 10 menos 8 sobra 2, então tá certinho. Prisma da base triangular, tá? Então, agora eu tenho um prisma e esse prisma ele tem a base em forma de triângulo, que é a parte que sustenta ele é em forma de triângulo. Então, eu vou contar o quê? As faces desse prisma. O que ele tem de face? Ele tem essa parte aqui, uma, certo? Um triângulo aqui, mais um triângulo aqui, 2. E tem essas laterais aqui que vai formar também. Então, ele vai ter um total de 5 faces. Então, eu tenho aqui uma, eu tenho aqui 2, eu tenho aqui 3, eu tenho aqui 4 e essa maior aqui, 5. Aí eu vou contar o quê? Vértices. Quantos vértices que ele vai ter? Ele vai ter 6 vértices. Olha aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, tem 6 vértices, que são 6 pontas. E ele vai ter 9 arestas. O que são as arestas? As linhas. 1, 2, 3. Certo? 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quando você for contar no livro, você pode fazer até com cores diferentes, que aí você vai marcando e contando. E lembrando aqui, ó, 5 mais 6, 11. 11 menos 9, 2. Então, a conta tá certa. Agora aqui, um prisma da base quadrada, né? Que também lá, eu coloquei lá o quê? É um paralelepípedo também, né? Então, o prisma da base quadrada, eu tenho a base dele aqui quadradinha. Como ele tem a mesma forma lá do paralelepípedo, eu vou ter a mesma quantidade. 6 faces, 8 vértices, 12 arestas. Tá? Então, prisma da base quadrada, prisma da base retangular, paralelepípedo e cubo, a gente vai contar a mesma quantidade de faces, arestas e vértices para todos eles, porque eles têm a mesma quantidade. Não tem o mesmo formato, né? Mas tem a mesma quantidade na hora de fazer as contas, tá? Prisma da base pentagonal. O que é um pentágono? Quem que lembra aí? Pentágono é uma figura, né? Que tem 5 lados. Então, o prisma da base pentagonal, ele vai ter uma base que tem 1, 2, 3, 4, 5 lados. Por isso que chama base pentagonal, porque é uma base em forma de pentágono. Então, quando eu for contar, né, as faces, eu tenho uma face aqui, outra face aqui. Se isso aqui é um pentágono, 5 lados, então quer dizer que eu vou ter 5 aqui nas laterais para poder formar. Então, 5 mais 2, eu vou ter 7 faces. Vou contar agora os vértices, que são as pontas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, eu vou ter 10 vértices, certo? E agora eu vou contar o quê? Arestas. Quantas arestas que eu vou ter aqui se eu fizer aquele cálculo? Eu vou ter 15 arestas, porque 7 mais 10 são 17. Se tem que dar uma diferença de 2, então tem 15 arestas. Mas aí eu posso conferir, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora as do lado. 11, 12, 13, 14, 15. Prisma da base hexagonal.
que é um hexágono? É uma figura que tem 6 lados. Então, o prisma da base hexagonal ele vai ter a base 1, 2, 3, 4, 5, com 6 ladinhos a base. Né? Então, só a base tem 6 arestas, eu já consegui contar aqui. Então, faces, uma face em cima, outra face embaixo, 2. Se tem 6 aqui no lado, então 2 com mais 6, eu tenho 8 faces. Vou contar os vértices. Vértice aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu tenho embaixo mais 6, então 7, 8, 9, 10, 11, eu tenho 12 vértices. E se eu tenho 12 vértices, quanto é que eu vou ter de arestas? Eu vou ter 18 arestas, né? Você pode contar lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí embaixo de novo, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aí vem as do lado, 13, 14, 15, 16, 17, 18 arestas. Então, tchau para vocês. Qualquer dúvida, perguntem, tá? Não fiquem com a dúvida para vocês. Assistam de novo se for necessário e até a próxima. Tchau!